E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Nosso Lar. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio. Olá, caros ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, novamente aqui juntos para estudar o livro Nosso Lar, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo espírito de André Luiz. Que Deus possa nos abençoar no dia de hoje, que o nosso entendimento se amplie. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, com muita alegria que retornamos aqui, a fim de continuarmos o nosso estudo da obra Nosso Lar, né? E nós estamos no capítulo 7, no 4º parágrafo. Mas antes de continuarmos no 4º parágrafo, vamos relembrar. Nós vimos no programa passado, começamos a falar sobre os animais, da existência deles, né? André Luiz relata aves de plumagens policromas, várias cores, cruzando os ares. Bonito, né, Tereza? Arara, parece uma arara, né? Não, eu pensei policroma, deve ser muito mais bonito. Deve ser. Eu tive a oportunidade de morar no Amazonas e aquele bando de tucanos e araras, né? Periquitos. Tinha horas do dia que você não conseguia nem conversar de tantos, né? Tantos que tinham fazendo a sua algazarra maravilhosa. Muito bonito, indescritível. Aqui na Terra, imagina lá, né? E aí nós comentamos a existência, colocamos algumas perguntas do Livro dos Espíritos sobre isso. E ele continua assim no 4º parágrafo, né, Tereza? Das janelas largas, observava curioso o movimento do parque. Então era um parque, né? Movimentado. Extremamente surpreendido, identificava animais domésticos entre as árvores frondosas enfileiradas ao fundo. E aí nós começamos a comentar sobre essa questão dos animais, da existência deles. E vimos aqui que no Livro dos Espíritos, na sua questão de número 591, Allan Kardec pergunta assim: nos mundos superiores, as plantas são de natureza mais perfeita como os outros seres? Tudo é mais perfeito, né? As plantas, porém, são sempre plantas, como os animais, sempre animais, e os homens, sempre homens, não é? Então é isso, cada um no seu nível evolutivo ainda, é isso que o Espírito quis dizer. E mais adiante, aprofundando mais essa questão dos animais, ele fala assim, na pergunta de número 600 do Livro dos Espíritos, ele fala assim: sobrevivendo ao corpo em que habitou, a alma do animal vem a achar-se, depois da morte, num estado de erraticidade como a do homem. Lembra que nós falamos do Livro dos Médiuns? Deixa eu pegar aqui. O Livro dos Médiuns, na sua questão, no seu item 283, evocação de animais, os espíritos respondem a Kardec que no mundo dos espíritos não há errantes espíritos de animais, porém unicamente espíritos humanos. Aí aqui no Livro dos Espíritos, os espíritos respondem a Kardec assim: fica numa espécie de erraticidade, pois que não mais se acha unida ao corpo, mas não é um espírito errante. Olha a resposta bem mais explicada aqui. Ele fica numa espécie de erraticidade, mas não é um espírito errante. O espírito errante, ele explica, o espírito continua explicando. O espírito errante é um ser que pensa e obra por sua livre vontade, o que não é o caso do animal, que nós já colocamos aqui no programa passado, né, Tereza? De idêntica faculdade não dispõe o dos animais. A consciência de si mesmo é o que constitui o principal atributo do espírito. Nós temos a consciência de nós mesmos, né? Nós raciocinamos, mais para o lado errado do que para o lado certo ainda, né? Mas estamos lá. Penso, logo existe. Penso, logo existe, né? O do animal, depois da morte, é classificado pelos espíritos a quem incumbe essa tarefa é utilizado quase e imediatamente. Então vou repetir esse trecho da resposta. O do animal, o princípio inteligente do animal depois da morte, é classificado pelos espíritos a quem incumbe essa tarefa e utilizado quase imediatamente.
Então, dependendo do animal que vai desencarnar, essa classificação é feita por determinados espíritos incumbidos disso e é utilizado imediatamente. Não lhe é dado tempo de entrar em relação com criaturas. Então, ele é utilizado que imediatamente. No caso aqui, do Nosso Lar, está embelezando o parque. No caso do Nosso Lar, mais adiante, puxando carruagens, que vem do umbral, que nós vamos ver ainda. E outras funções. No caso do livro Ação e Reação, nós temos ali a Cabana do Orzil, livro Ação e Reação, também ditado pelo Espírito André Luiz. Temos ali num setor de trabalho vamos dizer assim, de um apêndice da colônia Nosso Lar. É um setor de trabalho em que recolhe os espíritos mais conturbados, mais perturbados. E aí tem o Orzil, que é um espírito que está lá tomando conta. O irmão lá que toma conta. E ele tem dois cachorrão, né, Tereza? São dois. São dois lá. Parece que são dois grandes, lá, bem grandões grandes. E tal. Porque ali é uma zona nas trevas. Acho que ele fala, parece mastim. Isso, parece, Parece ali é uma zona assim, bem incrustada nas trevas, na região trevosa, de pensamentos mais arraigados no mal. Então precisa daquela situação ali de botar medo no que vem tentando invadir aquele trabalho do bem. É um posto de socorro que tem ali. E aí chama-se a Cabana do Orzil, está lá. Então, ali é utilizado daquele jeito. Então, a utilização desenvolve o princípio inteligente também. Mas aí são determinados espíritos que fazem isso. Então, essa é a diferença, né? E aí ele pergunta mais adiante: os animais estão sujeitos, como o homem, a uma lei progressiva? Sim. E daí vem que nos mundos superiores, como a Tereza colocou no programa passado, onde os homens são mais adiantados, os animais também o são. Isso. E aí nós vamos ver no livro Cartas de uma Morta, né, ditado pela mãezinha do Chico, Dona Maria João de Deus, a viagem dela a Saturno e a outras dimensões, né? Os animais também o são, dispondo de meios mais amplos de comunicação. Nós vamos ver ali, naquele livro, exatamente isso. Animais muito mais adiantados que os animais daqui, mas os homens lá são mais adiantados que os animais de lá. Porque a lei é de progresso. A lei é de progresso sempre, né? São sempre, aí continua a resposta, são sempre, porém, inferiores ao homem, e se lhe acham submetidos, tendo neles o homem servidores inteligentes, certo? Então, é aquilo que nós comentamos no programa passado. Cabe a nossa responsabilidade de educar o animal, não de agredir. Isso. Tá? E no futuro, nem de se alimentar. Nem de se alimentar. Dele. Não esquecendo que barata também é animal. Também. Tá? Sim. Não é? Então, barata e rato. Continua. Então, continuando então. Bom, eu acho que ficou o assunto dos animais. A gente já falou que animal não pode ser evocado, né? Para resumir a questão dos animais, eles são um princípio inteligente, eles são almas diferentes da nossa, eles vão ter que evoluir ainda muito, vão ter que encarnar em muitos outros planetas superiores, os daqui da Terra vão encarnando, até chegar a um nível da sua evolução em que o Criador ache, né, no caso de Jesus, que é o coordenador de todas as formas do nosso planeta, o coordenador da evolução no nosso planeta, achar, né, que os daqui já podem ir também habitar outros mundos, até que Deus decida que está na hora e eles mesmos se mostrem aptos a entrar no reino hominal. E também, repetindo aqui, resumidamente, o que o Espírito respondeu a Kardec, né, na pergunta 600. O animal não é um espírito errante, mas está porque o espírito fica numa espécie de erraticidade, né? O espírito errante é o ser que pensa e obra por sua livre vontade. E tem necessidade de reencarnar para evoluir. Para né? evoluir. Aí então, e o animal não é esse caso, mas fica na erraticidade e é utilizado por determinados espíritos incumbidos dessa tarefa
atribuindo a eles funções, vamos dizer assim, responsabilidades funções. Não, funções, certo? Os animais, eles vão ficar muito pouco tempo no mundo espiritual, a não ser que algum espírito os mantenha a forma deles, porque é o pensamento contínuo que mantém a nossa forma perispiritual. O próprio André Luiz vai falar sobre os ovoides, que no livro Libertação. Isso, existem algumas situações em que o espírito ele pode perder a forma humana, porque são aqueles ou que vão para esferas muito superiores, como a forma não é humana, eles perdem o perispírito, é o que se chama a segunda morte. O André Luiz vai explicar sobre isso. Ou aqueles espíritos que têm uma monoideia, geralmente de vingança, de ódio, eles só pensam numa situação e como se esquecessem de manter o corpo. Eles viram ovoides. No livro Libertação, o André Luiz, quem quiser estudar um pouquinho mais sobre isso, o livro Libertação. Ou então, André Tereza, Luiz. Também tem uma outra situação. Também tem, no livro Libertação também vai ver isso. Situações que pela indução, pela hipnose, né, de espíritos inferiores, um espírito desse pode tomar a forma de um animal. Mas ele não perde o perispírito. Mas não perde o perispírito. Mas aí por indução, por hipnose. Aí no caso das colônias inferiores, nós vamos ver lá. Isso é para depois. Isso é para depois. Aí já não é o caso aqui do nosso E lado. a gente poderia, na questão dos animais, algumas pessoas pensam, né, e o próprio ficou uma dúvida muito grande naqueles que estudaram sobre a natureza, sobre os animais, como o próprio Charles Darwin. Ele ficou essa incógnita. Como o homem surge na Terra? Por que o macaco... Será que o macaco virou o ser humano, né? É o elo perdido. O tal elo perdido. E o Allan Kardec, ele coloca... Allan Kardec não, o Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, ele vai falar que as forças espirituais que dirigem os fenômenos da Terra, sob a orientação do Cristo, estabeleceram na época da grande maleabilidade dos elementos materiais uma linhagem definitiva para todas as espécies, dentro das quais o princípio espiritual encontraria o processo de seu acrisolamento em marcha para a racionalidade. E ele coloca que os símios, eles na época que aqui se chama um período terciário da Terra, né? No período terciário da Terra, as esferas espirituais começaram a fazer experimentos entre os símios e aqueles já símios mais desenvolvidos, vamos assim dizer. Então, o que parece ter acontecido é que quando, Marco Aurélio gosta de brincar sobre isso, né, o presidente da nossa casa, o macaco bonitão namorou a macaca bonitona já não é mais desenvolvido já à época, e quando eles namoraram, ela engravidou, mas o princípio inteligente que veio habitar aquele filhote já era de um ser humano, já era um princípio espiritual humano. Então, por isso, os primeiros homens da Terra, os homens primitivos, eram muito parecidos com os macacos, e até hoje, se a gente fizer um exame de sangue em um macaco e fizer o nosso exame de sangue, nós somos, acho que 99% parecido, mesmo quase a mesma coisa, o nosso DNA é muito parecido, materialmente falando. O nosso espírito é que é muito diferente. A gente já viu aqui que a distância do espírito do animal para o do homem é a mesma distância do homem para Deus. Mas os nossos corpos são semelhantes, muito semelhantes. Então, tanto que as experiências dos medicamentos, elas são todas feitas em animais, porque a resposta do corpo, não é? Eles não levam em consideração a questão espiritual, a mente, não é, como sede do nosso espírito. Então, eles só pensam no corpo, eles fazem experimento em corpos animais. Então, o que a doutrina espírita nos ensina é que
os animais macacos e macacas do período terciário da Terra, quando eles namoraram, Jesus Cristo entendeu que já era hora de o homem habitar o planeta. E aí, nesse filhote de macaquinho que nasceu, e isso, bote tempo nisso, nós estamos falando de milhões e milhões de anos para trás, bilhões de anos para trás. Aí começou a aparecer o filhote daquela união daqueles dois macacos inteligentes, eles, no caso, Jesus, porque quem coordena tudo na nosso planeta Terra se chama Jesus Cristo. Sempre. E é ele que decidiu que, a partir dali, a Terra já poderia receber um espírito humano para começar a habitá-la, não é? Até que nós pudéssemos chegar por aqui. Então, eu acho que a questão sobre os animais e as dúvidas que ficarem, nós temos o programa analisando os fatos do Eduardo, Maria de Fátima Miranda. Vocês coloquem bastante perguntas sobre ele. Bastante pergunta para o Eduardo. Sobre os animais, tá bom? Pode fazer. Então tá. Então Marco vai continuar a ele ler. Eu acho que o Eduardo tem 8 cachorros em casa. Eu acho que ele adora Miranda animais. Eu sei que tem. Gato, Miranda tem. Cachorro, papagaio, tem tudo. Vamos continuar, né, Marco? É o parágrafo 5 do capítulo 7. 5. Nas minhas lutas introspectivas, perdia-me em indagações de toda sorte. Não conseguia atinar com a multiplicidade de formas análogas às do planeta, considerando a circunstância de me encontrar em uma esfera propriamente espiritual. E aí é aquilo que nós relatamos, né? Já no caso do que os espíritos informam sobre, já falavam a Kardec, por exemplo, que nós lemos sobre a existência de Júpiter, de habitações em Júpiter, né? E falando, ele relatando, inclusive detalhando uma casa, seria na Revista Espírita tem a casa de Mozart, né? É uma residência, ele uma vai casa, comentar da casa de Zoroastro também. A casa de Zoroastro também. E nós falamos isso porque Júpiter é um mundo. O nosso lar é um mundo. A cabana do Orzil, que está no livro Ação e Reação, é um posto de socorro, também é um mundo. Se nós raciocinarmos em matéria condensada para formar aquilo que nós vemos, como paredes, como telhados, como fundações, construções. Então, essa admiração que o André Luiz está vendo retrata tão somente a falta de conhecimento que ele tinha aqui enquanto encarnado, não meditando, ou então pelo menos meditar sobre isso. Nós vemos uma curiosidade também a respeito disso, Tereza, no livro também de André Luiz, E a Vida Continua, né? Que é o último livro da série. No personagem, um dos personagens do livro, Ernesto Fantini, isso. Ele já estava habituado a meditar sobre isso enquanto encarnado. E a sua companheira, amiga, né? Amiga de doença, Evelina Serpa, tiveram o mesmo problema, desencarnaram pelo mesmo problema, eu acho que na suprarrenal, se não me engano. E aí ela nunca meditou sobre isso, apesar de ser religiosa, né? Professava a Igreja Católica, frequentava a Igreja Católica, mas a religião católica, mas nunca meditou a fundo sobre isso. E ele não, ele meditava, ele lia alguma coisa. Ele já conhecia. Quando chegou no plano espiritual, para ele foi menos difícil a adaptação do que para ela, no sentido de surpresa, de conhecimento. Porque é o que vai acontecer conosco, né? Nós, principalmente espíritas, aqueles que estão ouvindo o programa e são espíritas, essa meditação nós já fazemos aqui. Então, nada de surpreendente, que é o que o André Luiz está relatando aqui, né? Isso. A surpresa que ele teve. Eu acho que um outro problema também nosso é a nossa infantilidade de achar que nós somos o centro do universo, que todos os planetas, todos os sistemas, todas as galáxias têm que ser como nós somos, mas não é assim. Nós somos crianças, a gente
cansa de estudar isso com a doutrina espírita, e lembrando que Jesus novamente falou para nós, deixai vir a minhas criancinhas, perante o universo divino, nós somos crianças, a nossa moradia não é modelo para ninguém, claro que não. E, por enquanto, nós não temos a bênção de ter novas tecnologias por conta da nossa infantilidade e, justamente, nossa irresponsabilidade. Jesus não permite que muitas tecnologias, muitas coisas mais desenvolvidas cheguem até nós, porque a gente usar contra o próprio semelhante. A gente ainda não ia dar um bom uso a todas as coisas maravilhosas que há no universo. Então, o André Luiz, ele está espantado porque tanto ele quanto a maioria de nós, agora já não tanto com a doutrina espírita, a gente achava que a gente era o centro do universo. Tudo tem que ser igual a gente, os nossos corpos é que são o modelo, as nossas casas é que são o modelo, as nossas flores é que são os modelos. De jeito nenhum. Claro que nos outros lugares superiores a coisa é muito mais bonita, mas em contrapartida a gente entende com a doutrina que existem lugares primitivos que a natureza não é tão maravilhosa assim. Tudo é muito bruto, tudo é muito rústico. Aqueles que estudamos um pouco na história, a era antiga da Terra, a gente imagina como era a vestimenta dos primeiros habitantes, como eram os corpos dos primeiros habitantes da Terra. Eram muito peludos, os dentes muito pontiagudos, a pele com certeza muito grossa, porque não tinha, eles viviam em cavernas. Então era tudo muito rústico, muito rude. Isso. Então, mas nós estamos ainda no começo da evolução humana, porque como o poeta, né, o escritor Victorien Sardou colocava nas suas comunicações tudo que ele ouviu falar de Júpiter, esse mundo que é considerado superior à Terra, porque lá já habitam espíritos mais evoluídos, mas todos os mundos eles foram criados na sua simplicidade, olha, como o ser humano. Ninguém nasceu porque a graça divina não é a graça, aquela que Deus escolhe uma criatura, você está na graça. Não, a graça é para todos. E a olha, graça Tereza, é para todos. E todo mundo começou simples e ignorante. Os planetas também começaram bem no comecinho. E olha o que Kardec fala na Gênese, no capítulo 6. Nós já lemos isso algumas vezes em outros programas. Sobre do que você está falando. O Espírito, é o Galileu que ditou essas mensagens. E vamos ver aqui o que ele fala. Espera aí, só um pouquinho. É muito interessante a gente pegar esse trecho. Olha só, muito interessante, 1 minuto. Se os astros que se harmonizam em seus vastos sistemas são habitados por inteligências, não o são por seres desconhecidos uns dos outros, mas ao contrário, por seres que trazem marcado na fronte o mesmo destino, que se hão de encontrar temporariamente segundo suas funções de vida e encontrar de novo segundo suas mútuas simpatias. É a grande família dos espíritos que povoam as terras celestes. É a grande irradiação do Espírito Divino que abrange a extensão dos céus, que permanece como tipo primitivo e final da perfeição espiritual. Então ele está dizendo da grande família universal, dos habitantes de todos os orbes, de todas as instâncias do universo. No capítulo 6 da Gênesis. É muito bom isso, ouvir isso, que nunca estamos realmente sozinhos, né? Podemos nos sentir solitários, mas sozinhos nunca. Muito obrigado pela atenção, pelo carinho, e se Deus permitir, continuamos novamente no capítulo adiante.
continuando o capítulo 7. Deus abençoe a todos, abençoe os lares de vocês, muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio.